nós estamos, muitas vezes, diante de um dilema. Ou publicamos um áudio que nem não está muito claro em alguns trechos ou em muitos trechos, ou não publicamos. Não, melhor publicar, claro. Exato. E diante do dilema, alguns a gente coloca a legenda. O ideal é colocar a legenda em tudo, concordo, mas às vezes nos falta um braço também. Então, tenham paciência conosco, a gente não faz de propósito. Uma outra coisa, o professor Leandro tinha um conhecimento enciclopédico, como se diz, embora ele odiasse a enciclopédia, só estou usando como que é o termo corrente. Isso. Né? E talvez dos assuntos o que ele mais dominava era da Revolução Francesa, que era inacreditável. Nossa, Marcelo, isso... Era inacreditável. Aliás, a última aula que eu assisti dele, 14 dias antes dele falecer, ou 10 dias antes dele falecer, eu estava levando um amigo lá, que infelizmente já faleceu também, e ele deu aula sobre a Guarda Suíça. E deu aula com a Guarda Suíça com tanto detalhe, que eu acho que eu falei na ocasião, para ele o seguinte, que... Como é que o senhor sabe que o senhor estava lá? Aliás, agora eu lembrei de outro fato, Marcelo. Não, mas peraí, você vai contar, mas antes eu quero fazer o seguinte. Então, que eu brinquei com ele sobre isso daí. E a Revolução Francesa era inacreditável o jeito que ele contava, ensinava e narrava todos os detalhes. Toda vez que eu dou, agora eu vou confessar aqui uma coisa minha aqui. Toda vez que eu dou aula de Revolução Francesa, que era para aluno, coisa para gravação no site, eu lembro do professor Leandro, fico com vergonha. Porque também. Não dá, ué. Eu também. Não dá. Marcelo, ele citava em que hora do dia aconteceu. Exatamente, ele sabia o nome do tenente que o Luís XVI conversou no Palácio das Tulherias. A aula da fuga para Varrene era uma aula que você ficava assim, ó. Você não respirava na aula. Ele abriu uns mapas antigos na casa dele, eu me lembro como se fosse hoje, foi pouco antes dele falecer que eu falei, do mapa lá da Paris antigo, e estava aqui, ele fez o rei, estava aqui, a Maria Antonieta estava aqui. Era inacreditável. Exato. E agora vem a pergunta, nós temos material não proporcional ao que ele gravou, não, ao que ele ensinou? Olha, Marcelo, alguma coisa. Porque, veja, o professor Leandro, ele era um sistematizador. Às vezes a gente pensa, era um italiano. Não. Ele era um sistematizador. Então, ele escrevia e organizava. Então, o professor, eu assisti o curso de Revolução Francesa dele. Foi um curso que durou meses. Depois ele deu outras aulas sobre a Revolução Francesa. Então eu tinha anotações. Depois eu tinha textos do professor, apostilas do professor. E essas apostilas, Marcelo, eram por fases da Revolução. Então um dia eu sentei e eu olhei e montei um só. Então existe um documento, eu vou te mandar isso aí. Não sai um livro, não? Talvez. Porque era o tema preferido dele, né? Era o tema que ele falava com muita paixão, muito conhecimento. O que ele falava do Robespierre era inacreditável. Com uma vida, com uma vivacidade. Se saísse um livro da Revolução Francesa, seria muito bom. A apostila é bem detalhada. O jeito que ele falava dos crimes. Nossa, Marcelo, quando ele contava, por exemplo, os massacres em Lyon... Depois, de fato, parecia que ele tinha visto tudo. Isso que eu... parecia que ele estava lá. Exato, ele contava com muita... De fato, com muita propriedade. Ele tinha boa memória, ele tinha muitos livros sobre a Revolução Francesa. Ele tinha livros que tinham os jornais da época. Ele falava, Marcelo, dos recibos da compra dos bandidos para fazer as manifestações, que era tudo gente paga. É bem impressionante. Então, quer dizer, é uma coisa de louco. Né? Ele falava das roupas com tecido humano que as pessoas usavam. Da Vandéia. Calça de pele humana. O Saint-Just, que era o assassino amigo do Robespierre, usava um colete de pele humana. Aí, ó. Pois ele dizia que nas prisões revolucionárias nunca faltou carne. Davam carne humana para os presos. Havia fome em Paris, na França, por causa da Revolução. E nos presídios nunca faltou carne. É impressionante. Uma coisa brutal. Por isso que um livro da Revolução, emendando talvez um pouco Napoleão, que ele também sabia detalhes de Napoleão. Napoleão era uma delícia. Napoleão era muito... Quando o professor falava que Napoleão despachava com os ministros na banheira, era muito divertido. E depois ele... quando ele dava as batalhas, eu me lembro, ele deu na Batalha de Austerlitz, eu tenho as anotações... Que coisa uma sublime. Riqueza de detalhes. O nome dos generais. A Batalha de Austerlitz é uma que ele vai citando por hora.
E tal hora aconteceu tal coisa, e Napoleão calculou que em tanto tempo aconteceria isso. E isso. E ele contando, ele precisava de uma. A Batalha de Austerlitz era uma batalha fácil. Mas ele precisava de uma vitória colossal para poder justamente fazer obscurecer a derrota que ele teve, que ele não conseguiu invadir a Inglaterra. Então ele cede o melhor do terreno para o inimigo para ficar em desvantagem e ter uma vitória espetacular. É impressionante. Ninguém nunca fez isso na história. Nunca. Ninguém então nunca ele fez dizia, isso Napoleão era um bandido, mas era sabido. Né? Era. Então, seria interessante se a gente conseguisse montar um livro aí, né? Ou você que está na frente, né? Eu acho que aqui é um um trabalho para a Laura, viu? Para a Laura, melhor ainda. É um melhor trabalho ainda. para a Laura. Porque melhor ainda. Assim, o material, o que ele escreveu em matéria de apostila, acho que a gente tem. Mais anotações de um ou outro, etc. Mais algumas aulas que a gente tem gravada. Aí precisaria sentar e fazer isso. É um trabalhão, hein? Porque realmente, volto a dizer, da aula de Revolução Francesa é uma vergonha para quem assistiu. Eu também tenho vergonha. Aliás, eu tenho vergonha de várias aulas que eu dou que eu não lembro do professor. Não, eu também, mas especial da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, acho que nunca houve quem conhecesse. Não tinha, não tem. Uma coisa impressionante. Inacreditável os detalhes. Falando do Robespierre, Danton, nossa, é uma coisa assim inacreditável. E depois entendendo aquele movimento que havia dos místicos, das duas maçonarias, que ele descobre com aquela pergunta de um aluno. Né? É verdade, ele sempre falava isso. Se eles eram racionalistas, então por que tinha... falava da deusa razão, né? Deusa razão. Mas por que também tinha um culto místico? Por que o Ser Supremo foi cultuado? E o professor falou que na hora que o aluno fez a pergunta, ele levou um susto, porque ele não tinha pensado nisso. E aí ele falava, veja a importância das perguntas. Por causa da pergunta de um aluno, eu descobri tudo isso aqui. Fez o curto-circuito da história. O curto-circuito na história. Aí ele voltou, foi para a Rússia e para o Renascimento e Lutero e viu que encaixava perfeitamente. Que é realmente o veio central do pensamento histórico do professor Orlando. Né? Isso, exatamente, que é o curto-circuito na história. Curto-circuito da história, isso aí.